Olá, seja muito bem-vindo ao Semana Legislativa, ao nosso jornal com as principais notícias que marcaram a semana na Câmara e aqui em São José. E vamos aos destaques desta edição. Projeto aprovado cria na cidade um programa de vacinação nas escolas. Meta é imunizar crianças com autorização dos pais e realizar campanhas educativas sobre as vacinas. Ainda sobre projetos aprovados, outra proposta autoriza a colocação de casinhas e comedouros para pets comunitários, que são aqueles cachorros adotados por vizinhos de um bairro ou então pelo comércio. Época de estiagem, tempo seco acende um alerta sobre o risco de incêndios. Defesa Civil do Estado cria um mapa para monitorar possíveis focos. Sessões solenes homenageiam com honrarias do Legislativo pessoas e instituições que têm contribuído com o desenvolvimento de São José. Programa Visite a Câmara recebe mais de 400 visitantes no primeiro semestre. Crianças, estudantes e até idosos vieram conhecer de perto o trabalho dos vereadores. E vamos te mostrar que um tipo de linguagem tem caído no gosto de muita gente e se tornado uma verdadeira fonte de comunicação. Os emojis têm até um dia dedicado a esses desenhos. Seja muito bem-vindo, está no ar o Semana Legislativa. E uma sessão solene homenageou a dedicação e o trabalho de um servidor aqui da Câmara com o título de cidadão joseense. Rui Luiz Barbosa, que também é economista e professor, tem um histórico de lutas e conquistas que fizeram dele o mais novo cidadão de São José. A Câmara Municipal concedeu o título de cidadão joseense a Rui Luiz Barbosa, em reconhecimento aos bons serviços prestados à comunidade joseense. Rui nasceu em Leme, no interior de São Paulo, e veio para São José dos Campos em 1970. Aqui cursou economia e deu aulas em escolas públicas e particulares da cidade. Rui é servidor público na Câmara há mais de 30 anos. Casado, pai de 2 filhos, o economista participou de grandes lutas políticas e sociais em São José. Durante a cerimônia, ele agradeceu a homenagem. Eu, sinceramente, acho que é obrigação da gente ser bom, é obrigação da gente fazer o bem, é obrigação da gente olhar esse país aqui de uma maneira totalmente diferente. Porque esse país é um país rico, um país bonito, um país alegre, é um país que merece o nosso respeito. Obrigado pela presença de vocês e até a próxima. Muito obrigado. E para continuar no tema do Legislativo, eu falo de um projeto aprovado na Câmara que prevê implantar na rede pública de ensino o programa Vacina na Escola. São várias ações de conscientização e sensibilização sobre o tema, além de medidas práticas de imunização, como a criação de um calendário de vacinação nas escolas. Ampliar a cobertura vacinal é importante para promover a saúde e bem-estar. Proteção que começa desde os primeiros anos de vida e segue até a fase adulta. Mas para as crianças e adolescentes, essa etapa, além de ser um direito fundamental, também ajuda na prevenção contra doenças graves e evitáveis, como a hepatite, sarampo e HPV. Quando você não vacina, você fica suscetível a essas infecções. Então, a vacinação, ela previne tudo isso. Então, é extremamente importante. Muitas doenças que anteriormente estavam erradicadas no país, por exemplo, o sarampo, que foi erradicada do Brasil em 2016, retornou. Então, assim, é uma doença extremamente grave e pela falta de vacinação nas crianças, a sarampo até retornou e estamos tendo muitos casos de sarampo pelo país e casos de óbito. Para contribuir na construção de uma sociedade mais saudável, a Câmara aprovou o projeto de lei que cria na cidade o programa Vacina na Escola. O objetivo é educar a comunidade sobre as vacinas e os benefícios da imunização. Eu acho que a gente precisa trabalhar essa interlocução, saúde, educação, para que a gente tenha resultados também melhores nos próprios mapas vacinais, que ultimamente têm apresentado baixas em algumas vacinas super importantes nesse período, nessa idade escolar. De acordo com o documento, a proposta é fomentar a saúde local, através do desenvolvimento de ações entre o sistema de saúde e a rede de ensino municipal. Desta forma, evitar surtos e epidemias no ambiente escolar.
E para isso ser colocado em prática, as escolas terão a autonomia de criar um calendário de vacinação dentro das instituições. É super importante a gente resgatar a escola e o seu papel social. A família precisa pertencer a esse ambiente escolar, né? A gente perdeu um pouco esse papel, né, com o advento da questão da necessidade do trabalho, né, dessa questão, e a gente precisa trabalhar isso de uma forma muito educativa do campo do pertencimento, né? Não é a família só estar na escola, ela precisa pertencer àquele espaço e ali fazer um movimento importante de construção de novas possibilidades dentro desse ambiente. O texto ainda informa que as campanhas de imunização podem ser realizadas somente com autorização dos responsáveis, que devem ser avisados com antecedência sobre o calendário de vacinação. Por isso, a infectologista traz o alerta: os pais precisam ficar atentos às datas do cronograma vacinal. Nessa fase escolar, são muitas vacinas, então muitos pais acabam se perdendo. Então, essa conscientização da escola com a família, lembrando e cobrando, o importante não é só lembrar, a escola tem que cobrar e fazer um dia de vacinação para os pais levarem essas crianças lá na escola, é o que está programado ser feito, então isso vai ajudar, assim, muito na prevenção de muitas doenças. Atualmente, São José possui 179 escolas municipais, com mais de 80 mil alunos matriculados. Por isso, investir na saúde é uma forma de garantir que o futuro seja com mais saúde e prevenção, e menos doenças. Esse projeto vai ser muito importante porque muitos pais, pela vida corrida, por falta de conhecimento, inclusive, da importância da vacinação, deixam de vacinar suas crianças e seus adolescentes. Então, esse projeto de conscientização a nível de município, junto com as escolas e junto com os familiares, vai ajudar muito na melhor adesão à vacinação. Época de férias escolares, vai viajar ou ficar em casa? Para a criançada, o importante mesmo é aproveitar a folguinha da escola para curtir o tempo livre, não é mesmo? Mas é durante uma brincadeira, por um descuido bobo, que um acidente acontece. Como nessa época as ocorrências aumentam, a gente foi buscar algumas dicas e orientações que podem ajudar a proteger os pequenos. Eles correm, pulam, sobem aqui e ali. Nas férias é difícil fazer a criançada gastar toda a energia. Tarefa para Diane. Para aproveitar o tempo livre com os pequenos, ela leva o filho e a sobrinha para o parque pelo menos uma vez por semana. Ele sempre quer estar brincando com alguma coisa, tem que estar sempre inventando alguma coisa para ele estar ocupando a mente. Esse daqui gosta muito de dobradura, então sempre tem muitos papéis, as coisas para ele estar fazendo nas brincadeiras dele. Ela e a minha outra menina pequenininha já gostam de estar correndo no quintal, então tem que estar olhando. O Fernando faz o mesmo com a Alice. Sempre que pode, leva a filha para brincar no parquinho. Mas fica atento a qualquer descuido. Nas brincadeiras, acidentes acontecem. A gente tem que sempre ficar policiando, mas nunca podar a exploração dela. Deixar e ver até onde que ela consegue, para ela também ir aprendendo, né? Segundo o Ministério da Saúde, as férias são o período com a maior notificação de acidentes com crianças. Só no estado de São Paulo, o número de atendimentos de queimaduras, quedas ou intoxicação aumentou 84,5% em um ano. Foram 969 nos meses de janeiro e julho de 2023, contra 525 no mesmo período de 2022. Proteger as áreas em que oferecem mais riscos, mais perigos na casa, que são escadas, criar barreiras em escadas, janelas. Os banheiros são áreas de risco, oferecem riscos de queda, risco de afogamento, muitas vezes no próprio chuveiro ou numa banheira, em caso de crianças menores, né? A cozinha é um lugar com bastante risco por conta do fogão, líquidos quentes, óleos quentes e produtos de limpeza, né? Que podem estar ao acesso das crianças ali. Por isso, a atenção redobrada em casa e nas brincadeiras de rua. A supervisão dos pais é importante porque até mesmo brincadeiras inofensivas podem resultar em descuidos. Estudos apontam que 90% dos acidentes com crianças podem ser evitados com as medidas de prevenção. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, no ano passado, mais de 33 mil crianças menores de 10 anos sofreram acidentes. Os motivos?
quedas e ocorrências em parques foram as que tiveram mais registros. Para esta pediatra, as quedas são situações que aparecem com frequência no consultório. Mas o que os pais geralmente não sabem é que em alguns cômodos da casa ou até mesmo plantas podem oferecer perigo aos pequenos. E quais são os acidentes mais comuns que você recebe aqui no consultório? Queimaduras, cortes com objetos pontiagudos, não somente faca, com ferramentas, brincando, fingindo que são os pais, né? E intoxicação por plantas, desde contato, de fricção, de manuseio dessas plantas, dando irritação de pele, à ingestão. É algo que eu oriento bastante os pacientes aqui, desse risco de plantas ornamentais bonitas dentro de casa, como jiboia, azaleia, comigo ninguém pode. Tem algumas plantas em específico que são bem tóxicas mesmo, são perigosas. E para que casos desse tipo não aconteçam, a pediatra dá algumas dicas aos pais. Qualquer tipo de produto de limpeza, óleos essenciais, aromatizadores de ambientes, qualquer produto que de fato não é de ingestão, não fique no alcance das crianças. Medicação é algo que tem que estar numa caixinha trancada, na prateleira lá em cima do armário. Então, tudo que eles podem experimentar, geralmente eles vão pela boca, e aí é algo que pode se tornar fatal. Quando o assunto é criança, todo cuidado é pouco. Nas férias o cuidado é maior porque como eles passam mais tempo dentro de casa e a criatividade não tem limites, a gente tem que ficar mais de olho porque querem brincar com água e aí tenho medo de molhados mexerem em algum fio ou em alguma tomada, coisas do tipo. Então eu procuro sempre quando eu tô ficar atenta, olhando muito aonde eles estão, porque é muita gente também na pracinha, né? Não dá pra gente descuidar. E querendo ou não, também sempre tem as ruas aqui próximas, a gente tem que tomar cuidado para eles às vezes não desviar, correr, sair para algum lugar, atravessar a rua. Eu acho que esses cuidados a gente tem que ter, né? E esse tempo seco de inverno com poucas chuvas é um dos motivos do aumento das queimadas nessa época do ano. Para tentar acompanhar a situação das áreas de risco, a Defesa Civil de São Paulo lançou um software de monitoramento que funciona 24 horas por dia. Esse cuidado é importante, mas a consciência da população também é fundamental. Segundo a própria Defesa Civil, 90% dos incêndios são causados pela ação humana. Se tem fogo em área verde, é prejuízo na certa. As imagens mostram o impacto das chamas na natureza. Os incêndios nos locais de vegetação provocam riscos à saúde e segurança dos moradores e são um desafio para o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil. A combinação de estiagem e tempo seco aumentam as chances das queimadas. Por isso, nesta época, as ações dos órgãos de fiscalização são intensificadas. Ao detectar um pequeno foco, a equipe já é acionada. Mesmo que não chegue a denúncia, mesmo que não chegue o chamamento via telefone, via 190, 156, a Defesa Civil e o próprio Corpo de Bombeiros também já estão em operação para fazer esses combates. O tempo seco e a baixa umidade do ar devem permanecer até o fim de agosto. Por isso, as atenções precisam ser redobradas. Segundo dados do Corpo de Bombeiros, somente no primeiro semestre, 1.090 ocorrências de incêndios em vegetação já foram atendidas no Vale do Paraíba. A diferença de ocorrências de 2022 para 2023 foram um total de 100 ocorrências aí, sendo que em 2023 tivemos um número de 1.577 ocorrências e já no primeiro semestre desse ano já estamos com 1.090 ocorrências de incêndio em vegetação. Para planejar ações preventivas, a Defesa Civil de São Paulo conta com o apoio da tecnologia. Este aqui é um mapa de risco de incêndios. Todo o estado é monitorado 24 horas e os locais com potencial de queimadas são destacados por cores, sendo roxo emergência, vermelho alerta, laranja alto risco e amarelo baixo risco. Os dados compreendem um período de uma semana e são analisados as previsões de chuva, umidade, balanço hídrico e outras variáveis. De acordo com o governo do estado, 90% das ocorrências de incêndios florestais registradas foram provocadas pelas ações humanas, como queimar lixo de forma irregular ou jogar bitucas de cigarro em vias públicas ou terrenos. Por isso, a conscientização da população é fundamental neste período para impedir o aumento das queimadas. Então é bom conscientizar a população a não cometer esse tipo de ato, né? Evitar esse tipo de ato e também, se caso se deparar com algum incêndio de vegetação, tá ligando o 93.
Comum neste período de julho e agosto, outra ação que também impacta no crescimento dos incêndios é a soltura de balões. Uma prática que, além de perigosa, também é crime. Ela é uma prática criminosa, ela tem previsão na Lei de Crimes Ambientais, a 9.605. Ela também, se ela colocar em risco a aviação, ela tem essa previsão também no Código Penal e também tem a parte administrativa. A pessoa que faz essa prática, ela responde administrativamente, a gente faz um auto de infração, ou seja, uma multa no valor de R$10 mil por unidade de balão. E para contribuir com a fiscalização dos órgãos públicos no combate às queimadas, a Câmara aprovou em 2022 uma lei que aumenta o valor da multa para quem colocar fogo em matas e áreas verdes. Esses dados eles são passados pelo setor de fiscalização para o setor de fiscalização da Prefeitura e os agentes da Prefeitura vão e registram a multa no proprietário. Então fica o alerta. Consciência, cuidados e leis mais rigorosas são fundamentais na prevenção de queimadas. Caso identifique uma ocorrência, a denúncia pode ser feita por meio do 190 da Polícia Ambiental ou 193 do Corpo de Bombeiros. A gente recebe essas denúncias também pelo telefone da base, que é o 3911-1900. Existe também o site chamado CIGAM, que é pertencente à Secretaria do Meio Ambiente. A pessoa pode fazer a denúncia lá, até de forma anônima. Ela vai ter total segurança de fazer a denúncia dela e contribui muito para a gente. A gente precisa do apoio da população, que a gente com certeza vai fazer o máximo para atender essa demanda. E a Câmara concedeu o título de cidadão joseense ao empresário libanês John Curi. John é dono de uma rede de supermercados em São José que gera cerca de 280 postos de trabalho. Com uma história de superação e amor pela cidade, a honraria vem reconhecer o trabalho do homenageado. Em sessão solene realizada no plenário, a Câmara Municipal concedeu a John Munir Curi o título de cidadão joseense. A honraria é uma forma de reconhecer o papel relevante do empresário que contribui com o desenvolvimento do município nas áreas social e econômica. John Curi é proprietário de uma rede de supermercados responsável pela geração de empregos em várias regiões da cidade. Nascido no Líbano, o homenageado veio com a família para o Brasil em 1954 e, em 2010, escolheu São José dos Campos para viver. O filho do empresário falou sobre o exemplo de vida do pai e agradeceu a homenagem. Tudo isso é de muito orgulho para nós e para a nossa empresa. Então, queria agradecer a todo mundo hoje por isso. Obrigado. E no próximo bloco a gente fala de outra homenagem concedida pela Câmara. A Igreja Fonte da Vida recebeu a medalha Cassiano Ricardo. Tem informações também de um projeto aprovado na Câmara que vai autorizar o município a disponibilizar comedouros e casas para pets comunitários. Os detalhes no próximo bloco. E o Semana Legislativa está de volta. Você conhece ou já viu aqueles cachorrinhos de rua, sem dono, mas que ganham o coração dos moradores ou de um comércio? Pois é, um projeto aprovado na Câmara vai garantir mais cuidado e proteção para esses pets. A ideia é colocar casinhas e comedouros em praças, terrenos e até mesmo em frente a residências para acolher esses animais da comunidade. As ruas do bairro Santa Júlia, em São José dos Campos, são a casa da cachorrinha amarela. Os cuidados dela, como água e alimentação, ficam por conta da solidariedade dos moradores dos arredores, como a Patrícia. Cuidados diários são água, né? A ração. Dificilmente assim um cachorro que está na rua, ele aceita a ração, às vezes vem com uma comidinha, um restinho de marmita, são que eles são apaixonados, né? Mas os cuidados diários é estar olhando o animal na rua para ver se não está sofrendo maus tratos. A amarela costuma ficar bastante nesse terreno. A vizinhança até chegou a colocar uma casinha de cachorro bem ali onde ela está deitada, mas o abrigo desapareceu. Além de ter que driblar o frio, a chuva, a falta de alimento, os animais de rua ainda têm que lidar com outro risco, os maus tratos. Um animal na rua, ele está vulnerável, né? Então ele se sente acuado e qualquer situação assim que ele se sinta medo, ele vai avançar por proteção, né? Então
a população tem que entender é isso, não maltratar. A vulnerabilidade dos chamados pets comunitários foi tema até mesmo de um projeto aprovado na Câmara. O texto autoriza a instalação de casinhas e comedouros em praças, entidades, empresas e terrenos públicos, desde que haja consentimento da autoridade competente. A instalação também poderá ser feita em terrenos privados e na frente de residências, contanto que o proprietário concorde e que não haja transtorno para a vizinhança. Além de autorizar, a matéria proíbe a retirada da casinha ou do comedouro sem a autorização dos moradores ou dos órgãos de fiscalização. Para a veterinária Letícia Estela, a iniciativa é uma forma de proteção aos bichinhos. Esse projeto é muito bacana porque visa justamente a gente minimizar esses problemas, né? Infelizmente, os animais de rua vêm cada vez mais crescendo, isso é um problema recorrente, infelizmente, mas tendo alguém que cuide ali deles, a gente pode evitar que esses animais, por exemplo, fiquem doentes, acabem brigando com outros animais, fugindo, sendo atropelados, transmitam doenças para os seres humanos. O projeto ainda prevê o cadastro das pessoas que cuidam do animal como tutores provisórios, que deverão ser responsáveis pelas despesas e pelos cuidados de higiene, saúde e alimentação. Essa designação também deve impulsionar a castração, importante para conter a população de animais de rua e prevenir doenças. A gente evita que esses animais venham a ter tumores, as fêmeas, por exemplo, venham a ter piometra, que é uma infecção no útero, e aí a gente precisa castrar às pressas. E fora essa procriação, né, principalmente igual se a gente falar de gato, né, que o ciclo da gata é muito curto, então as gatas vivem ali no cio, né, então é realmente um ciclo sem fim, né? Se a gente realmente não fizer esses protocolos, né, de castração. Para a Patrícia, que cuida diariamente de animais de rua, o projeto de lei colabora com a proteção e o bem-estar e deve ser acompanhado de conscientização. É uma lei bem apresentada, desde que conscientize a população a não estar roubando, a roubarem as casinhas, né? Deixar para o animalzinho ali que precisa, que não tem um lar, que não tem uma família, né? E para a pessoa também que cuide, ficar mais tranquila também, sabendo que pode estar ajudando mais animais. E vamos de notícias aqui da Câmara. Olha só, em uma cerimônia solene, o Legislativo concedeu a medalha Cassiano Ricardo à Igreja Apostólica Fonte da Vida. A honraria marca os 30 anos da igreja em São José dos Campos e valoriza o trabalho religioso, social e espiritual realizado pela instituição. A Igreja Apostólica Fonte da Vida recebeu da Câmara Municipal a medalha Cassiano Ricardo. A cerimônia de entrega realizada no plenário destacou os 30 anos de história da instituição, que ao longo desse período tem oferecido apoio espiritual e assumido o compromisso de transmitir a mensagem de amor, compaixão e esperança. A homenagem é uma maneira de celebrar as 3 décadas de atuação da Igreja, que é ponto de referência não só para os membros, como para toda a comunidade. O coordenador regional da Igreja reforçou o comprometimento da instituição em oferecer paz e harmonia e agradeceu a todos pelo trabalho realizado. Agradeço a todos, são 30 anos e que venham mais 30 anos em nome de Jesus, amém? Uma salva de palmas a esses pastores e pastoras. Amamos a todos, amamos. Obrigado, pastores. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor fez, está fazendo. E um formato de contratação que tem ganhado força entre as empresas é a análise do perfil de um candidato pelos aplicativos de negócios e emprego. Essas ferramentas têm ajudado muitos profissionais, mas também são alvos de reclamações de supostas vagas fantasmas que se transformam em golpes. Alguns dos anúncios têm sido usados até mesmo para roubo de dados pessoais. A internet pode encurtar a distância entre quem procura trabalho e as oportunidades no mercado. O Rodrigo é exemplo disso. Ele é administrador e radialista e há 3 meses usa a ferramenta diariamente na busca de uma recolocação. Sem dúvida, a internet é um advento que traz essa facilidade da gente, inclusive, buscar vagas relacionadas ao nosso perfil.
Uma única vaga publicada atrai dezenas, centenas e até milhares de candidatos. No LinkedIn, são registradas 8.500 aplicações por minuto. O site vagas.com tem 22 milhões de currículos registrados e contabiliza 5 milhões de candidaturas mensais. Para as empresas, a presença no ambiente virtual é essencial para as contratações. Você precisa estar com as vagas online no mercado para você poder fazer essa captação, até pela nova modalidade de ensino, né, que é a distância. Essas pessoas você não encontra mais no corredor da faculdade. Mas o que desperta a esperança pode acabar se tornando uma grande frustração por causa das vagas fantasmas. São oportunidades que, na verdade, não existem e ficam abertas durante semanas ou meses, mas sem nenhum feedback para quem tenta a contratação. Às vezes a empresa ela não quer realmente abrir a oportunidade no seu quadro de funcionários, mas ela quer fazer a captação desses currículos para, quem sabe, numa vaga futura, ela já ter isso na mão e poder otimizar o seu tempo, né? E as pessoas elas estão na expectativa, né, de se colocarem novamente no mercado de trabalho, ou então, às vezes, até a oportunidade do primeiro emprego. Além da decepção, depositar dados pessoais em sites não confiáveis é um risco para a segurança dos candidatos. Informações como o CPF são resguardadas pela Lei Geral de Proteção de Dados e devem ser mantidas em sigilo. Quando vazadas, podem ser utilizadas para golpes. Portanto, é preciso se atentar ao preencher formulários. Imagina que você está fazendo algum cadastro num processo seletivo e alguém manda para você um formulário do Google para você colocar dados pessoais, nome, ok, informações sobre você, endereço, mas CPF, nome do pai, nome da mãe, é algo estranho. Envia algumas fotos de documentos. Isso não pode ser feito. Jamais você vai mandar um tipo de informação como essa para um cadastro de pré-candidatura para uma vaga que está aberta. Um levantamento feito por uma consultoria norte-americana constatou que 7 a cada 10 vagas de emprego ao redor do mundo permanecem em aberto por mais de 30 dias e 10% delas continuam assim por mais de 6 meses, mesmo recebendo inúmeras candidaturas. Para evitar cair em anúncios como esses, alguns cuidados são necessários. No seu navegador, você precisa ver se tem ali o cadeado, né, de conexão segura, sempre procurar se candidatar e fornecer os seus dados para empresas idôneas, pesquisar antes, e nunca as vagas devem ser condicionadas a um pagamento antecipado ou então um curso obrigatório. E a saúde mental tem sido um ponto fundamental na busca pelo bem-estar, só que a gente sabe que muitos fatores podem afetar o nosso emocional e um deles é o trabalho. Uma pesquisa mostrou que o uso de antidepressivos entre trabalhadores brasileiros aumentou no primeiro semestre deste ano. Problemas como depressão, burnout e ansiedade têm se tornado mais comuns e são uma das principais causas de afastamento. Um passo de cada vez. Só assim a Daniele conseguiu caminhar e encontrar o equilíbrio pessoal e profissional. Há pouco tempo, a sobrecarga, a pressão e a falta de comunicação no trabalho transformaram a vida dela. Não tinha aquela vontade de trabalhar, né? Comum, acordava, já era um pesar e trabalhar, às vezes a gente tinha crise de choro, né? Tanto no trabalho também, mas em casa também, só levantar já era um pesar. Eu tinha uma filha, né? Então não tinha qualidade nem de vida para ela e eu não tinha qualidade de vida também nessa época, então era muito exaustivo. A Daniele procurou ajuda psiquiátrica. Veio então o diagnóstico: burnout. É um baque, mas eu falei assim, não, eu preciso melhorar porque não está normal, eu não estou vivendo, né? Então eu preciso aceitar o tratamento, aceitar a medicação, porque eu preciso melhorar dessa situação que eu me encontro, né? Essa realidade é cada vez mais presente no dia a dia. O uso de antidepressivos entre empregados no Brasil aumentou 12% nos primeiros 3 meses do ano, na comparação com o mesmo período de 2023. Os trabalhadores com idades entre 39 e 43 anos representam a maior parte, 19,8%.
Na sequência, um público um pouco mais experiente. Pessoas com idades entre 44 e 48 anos são 16,5% do total. Esse psicanalista explica que os antidepressivos são receitados para diversos diagnósticos diferentes, o que torna o cenário ainda mais complexo. O diagnóstico é muito importante. Para você falar que uma pessoa está deprimida, a pessoa ela tem que estar sentindo, né, tem que ter alguns sintomas. O que é o quadro depressivo? Então, a pessoa se sente triste, desanimada, sem vontade de fazer as coisas, ela perde a energia, né, ela fica apática. Isso por pelo menos 2 semanas seguidas, a maior parte do tempo, e isso gerando um sofrimento grande para a pessoa, junto com um prejuízo funcional. Então, o que é um prejuízo funcional? Ela fazia determinadas coisas e deixa de fazer coisas que ela fazia normalmente. Os números acentuam um quadro que se agrava a cada dia. Hoje, o Brasil tem a maior prevalência de depressão na América Latina, segundo a Organização Mundial da Saúde. 5,8% da população brasileira sofrem da doença. O número é o equivalente a 11.700.000 pessoas. Diante disso, o mercado procura alternativas. O número de organizações abertas à questão da saúde mental é crescente no país. Isso inclui fomentar uma cultura de cuidado e controle do estresse e também promover atividades físicas, sociais e de lazer. Mas medicamentos e novas medidas de cuidado não terão efeito em ambientes de trabalho desestimulantes. Essa psicóloga organizacional explica que a empresa tem papel crucial na manutenção da saúde mental do funcionário e deve adotar posturas de acolhimento. Respeitar, né, e manter a qualidade de vida do profissional. Ele trabalha 8 horas, tem 8 horas para descansar e tem as outras 8 horas para ele ir numa academia, para ele fazer um esporte, para ele viajar, estudar, né, para que a mente dele, né, consiga trabalhar, porque o cérebro é uma máquina. Então, se você usá-lo de uma forma correta, você não vai precisar de tomar psicotrópicos. A psicóloga ainda explica que as medidas para a solução dos problemas no ambiente profissional não podem se limitar a ferramentas de assistência emocional imediata, que são encaradas como medidas paliativas. Que a empresa ela se intitula que cuida da saúde do profissional, né? Eu visito muitas empresas, mas ela não coloca um profissional de saúde para fazer isso. Lá dentro não tem psicólogos, lá dentro tem no máximo o médico do trabalho. E aí o RH faz, ou contrata um site, né, uma plataforma de saúde mental. Né? O ser humano precisa de interação. Quem já viveu essa realidade sabe o quanto é importante encontrar a saída. A gente é mais importante que o emprego, né? Que outros empregos vão surgir, quando a gente é competente, é capacitado, qualificado, outras oportunidades vão surgir e que tem momentos da nossa vida e coisas que a gente não vai viver depois, como, né, ver um filho crescer, estar mais próximo da família e a gente colocar cada coisa no seu lugar, né, o trabalho no seu lugar. Mas saber que eu sou importante, a minha família tem um valor também, né? A criação da minha filha. E o Brasil registrou aumento recorde de divórcios. Segundo dados apresentados pelo IBGE, só em 2022 foram mais de 420 mil casos, alta de quase 9% na comparação com 2021. Esse número é o maior da série histórica e pode ter sido impulsionado pelo divórcio extrajudicial, que exige menos burocracia e é realizado no cartório. Quase 80 mil separações registradas no país em 2022 se deram pelo meio extrajudicial. Terminar um casamento não é uma escolha fácil, principalmente depois de muitos anos de união. Andressa é divorciada, trabalha como manicure e é uma mulher independente. Foi casada por 19 anos, mas por diversos problemas conjugais precisou tomar a decisão. Situação que exige muito autoconhecimento e controle. O processo da separação é um pouco complicado, mas conforme o tempo vai passando e a gente vai se sentindo confiante com a gente mesmo, né, a gente vai ficando cada vez melhor. Casos como o de Andressa têm sido cada vez mais frequentes. De acordo com o IBGE, em 2022, o número de divórcios aumentou 8,6%,
totalizando mais de 420 mil separações no país. Aqui em São José dos Campos, os dados do cartório de registro civil também indicam um crescimento expressivo. Em 2020, foram registrados 1.509 divórcios. Já em 2023, o registro foi de 2.030, um crescimento de 34% nas separações. Este aumento não reflete apenas mudanças nas dinâmicas familiares, mas também no comportamento da sociedade. Segundo a psicóloga Renata Bueno, especialista em casais, entre os motivos está a influência das redes sociais. Por ver que casal idealizado, é isto que eu quero, como se a vida fosse cor-de-rosa. E na realidade não. Viver com uma outra pessoa é um grande desafio, mas é um desafio que com a comunicação e com a entrega você consegue superar. Mas se você fica idealizando, como nas redes sociais, prega só aquilo que está pregando, isso tem causado muitas discórdias. Para os especialistas, a pandemia trouxe desafios para os relacionamentos. O convívio diário fez com que muitos casais revissem suas relações. Para alguns, a separação foi a melhor solução para evitar conflitos mais graves. Mesmo assim, grande parte dos casais sofre algum tipo de impacto emocional. O divórcio, ele provoca o sentimento do luto, o processo de luta se instala nesta pessoa. Quem casa para separar? Ninguém casa para separar. Então, quando você se separa, você sofre alguns impactos na saúde mental mesmo. Você fica deprimido, muitas vezes ansioso, mesmo sendo, pontuo bem isso, mesmo sendo um desejo em comum acordo deste casal. Por isso, a psicóloga afirma que é importante um acompanhamento profissional, já que a intenção é que o processo seja menos doloroso possível. Ela destaca ainda que toda relação vem acompanhada de muita expectativa e lembra que manter o casamento exige resiliência. Todo ser humano, o que ele busca na relação é o amor, é a conexão com outro ser humano. A questão é que ela vem muito enviesada com sonhos e com perspectivas que não são reais, né? Assim, com idealizações. Então, o amor, ele não está acabando, muito pelo contrário. Até mesmo, eu acho que esse índice alto de divórcio é na busca de um amor, só que não se tem resiliência, não consegue se comunicar. Andressa contou com a ajuda de especialistas e hoje se sente mais preparada para viver um grande amor. Eu penso que se eu sou uma pessoa capaz de amar e fazer outra pessoa feliz, então existe essa pessoa que também vai ser capaz de me amar e de me fazer feliz. E vamos para mais um intervalo rápido. Na volta, vamos te mostrar como foi a sessão solene que concedeu ao pastor André Luiz Ivantes o título de cidadão joseense. E você está atualizado com a linguagem dos emojis? Pois é, essas figurinhas têm ganhado gosto popular e tem até mesmo um dia dedicado a elas. A gente te conta tudo já já. E voltamos com Semana Legislativa. A Câmara concedeu ao pastor André Luiz Ivantes o título de cidadão joseense. Há 12 anos em São José, o pastor tem contribuído com o acolhimento dos fiéis e também atuado em frentes voluntárias. O pastor coordena programas de entrega de cestas básicas a famílias carentes, além de ações voltadas para a saúde de crianças. Em sessão solene realizada no plenário, a Câmara Municipal entregou o título de cidadão joseense ao pastor André Luiz Ivantes. O homenageado é presidente da Igreja Projeto de Vida e veio para São José dos Campos 12 anos atrás. Na cidade, desenvolve um trabalho de apoio religioso e espiritual, além de promover ações sociais através de projetos que atendem crianças, jovens e adultos. Na cerimônia, pastor André Luiz falou sobre a escolha de vir para São José e disse estar honrado com o título. Que honra ser agraciado com uma comenda tão importante. O sentimento que brota no meu coração é de um filho que não nasceu, mas foi escolhido. Eu não sou filho uterino, mas sou filho de coração. E quem nunca ouviu dizer que está com baixo nível de vitamina D? Pois é, no período da pandemia, por conta do confinamento e da promessa da vitamina D melhorar a imunidade, muita gente acabou recorrendo à suplementação de forma indiscriminada. Isso acendeu um alerta e a própria comunidade médica emitiu uma nova diretriz para o uso da vitamina. Em geral, pessoas saudáveis não precisam de suplementação. Aos 81 anos, Marília está cheia de disposição. Mas a dona de casa não pode descuidar da saúde. Ela descobriu que sofre de osteopenia, que é a perda de massa nos ossos.
A condição pode evoluir para uma osteoporose, que aumenta o risco de fraturas. Por isso, o médico recomendou o uso de vitamina D, que garante a absorção de cálcio. Tudo isso é por falta da vitamina mesmo. Aí comecei a tomar a vitamina D, que eu já tomo há muitos anos e melhorou bem. E aí, graças a Deus, não tive mais o avanço dessa doença, né, que pode causar nos ossos. A produção da vitamina depende da exposição ao sol e Marília faz caminhadas diárias no parque. Mas para muita gente, momentos assim passam longe da rotina. Quem costuma ficar em ambientes fechados pode apresentar uma deficiência de vitamina D. A vitamina D, ela é uma substância que nós temos a capacidade de produzir na nossa pele quando a gente toma sol. Então, é diferente das outras vitaminas que vêm especialmente da alimentação. A vitamina D não vem praticamente da alimentação. A alimentação é uma fonte muito pobre de vitamina D. Aqui no Brasil, a nossa fonte principal é o sol. Foi durante a pandemia, com a necessidade do isolamento, que a preocupação com os níveis de vitamina D no corpo se espalhou. Uma parcela significativa da população passou a suplementar por conta própria. Dados da Associação dos Laboratórios Farmacêuticos Nacionais mostraram que, em fevereiro de 2020, a venda da vitamina era de 20 milhões de unidades por mês, número que saltou para 45 milhões em 2022. O aumento no uso da vitamina tem despertado a atenção da comunidade médica. A Endocrine Society lançou uma nova diretriz para a suplementação. Estudos mostram que pessoas até 18 anos e acima de 75 são as mais beneficiadas pelo suplemento, e pessoas entre 19 e 74 anos já não precisam da suplementação. A suplementação é efetiva quando recomendada por um especialista, que estuda a necessidade de cada paciente, já que o excesso dela também apresenta riscos ao organismo. O que a gente vê é que, às vezes, o paciente começa a tomar por conta própria, ou ele toma vários suplementos diferentes, todos contendo vitamina D, né? E que no longo prazo pode dar um quadro de intoxicação por vitamina D. Então, a gente não recomenda a automedicação e cuidado com essas doses excessivas que elas levam a um quadro de intoxicação que pode ser grave, né? Pode levar a um quadro de insuficiência renal, né? Os rins param de funcionar porque o cálcio no sangue sobe demais e pode levar a emagrecimento e até a morte por intoxicação por vitamina D. Marília segue à risca a recomendação do médico, nem mais nem menos do que a dose necessária. Assim, ela se sente segura para fazer as atividades diárias. Eu faço tudo, eu faço caminhada, eu danço e não tem problema, sem problema nenhum. E sem preocupação e sem medo. E fica mesmo o recado, pessoal, se for tomar alguma suplementação, sempre com a supervisão médica, nada de buscar essas alternativas por conta própria. Bom, e nesta semana foi comemorado o dia de uma linguagem praticamente universal, o emoji. Sabe do que eu estou falando? São aquelas figurinhas e ícones comuns nos aplicativos de conversa que muitas vezes usamos para descrever algum sentimento. Elas têm ficado cada vez mais comuns e são tão intuitivas que dá para montar frases só com emojis. E seja você mais tradicional ou não, uma coisa é certa, essa nova comunicação veio para ficar. Eles estão sempre presentes nas conversas por mensagens e nas redes sociais também. São muitos os modelos e variações. E vamos combinar, quem nunca usou um emoji? Se antes um gesto valia mais que 1000 palavras, agora um emoji também vale. Basta algumas dessas figurinhas simpáticas para expressarmos alguma emoção ou até mesmo nos comunicar. Os emojis são basicamente uma forma visual da gente transmitir nossas ideias e os nossos sentimentos, né? Eles foram criados lá em 1999, primeiramente, assim, como pedido de uma empresa, justamente nessa função de facilitar essa transmissão de ideias e de sentimentos através ali da escrita. Ele começa lá com os emoticons, lá atrás, quem talvez é um pouco mais velho e lembra dos emoticons, quando a gente conversava por SMS, mandava 2 pontos e 1 parênteses para um sorriso, né?
E aí ele veio com uma forma gráfica, uma forma mais visual da gente transmitir essas ideias e esses sentimentos. Os emojis foram apresentados ao mundo pela primeira vez em 1999. Naquele ano, eram poucas as variações e os desenhos tinham menos cores e contornos. Hoje já são mais de 3.000 emojis cadastrados, cada um com sua peculiaridade. Tem o raivoso, o feliz, o simpático. E diz aí, qual é o emoji que você mais gosta de usar? Eu acho que o que eu mais uso de todos é o coraçãozinho. O joinha. O da carinha que faz assim. Eu uso mais aquele de coraçãozinho assim com a mão. Acho tudo. Hoje em dia, é comum que você receba mensagens no seu celular com figurinhas representando expressões e até mesmo emoções. É que os emojis trouxeram não só praticidade no mundo da comunicação, mas também para o avanço da tecnologia. Com tanta popularidade, o emoji ganhou até mesmo uma data comemorativa, o Dia Mundial do Emoji, celebrado no dia 17 de julho. A ideia é valorizar essa comunicação universal e promover o uso dessa nova linguagem digital. As figurinhas facilitam tanto a interpretação de uma mensagem que são verdadeiras ferramentas de trabalho. Nesta agência, por exemplo, os emojis estão sempre presentes em todos os posts e auxiliam na captação dos clientes. O emoji, ele aproxima a marca do público, né? Porque você geralmente usa o emoji para conversar com seus amigos, mostrar uma expressão que você está sentindo, um sentimento. Então, a gente utiliza nessa ferramenta com as legendas nas marcas para aproximar o público e ele se sentir um amigo da marca. E eles vieram mesmo para ficar. Tanto que todos os anos os emojis são atualizados para as conversas e expressões do momento. Para isso, a empresa responsável pelas figurinhas faz um estudo das imagens mais procuradas da internet e a relevância de um determinado tema. E tem emoji novo chegando esse ano. Dá só uma olhada no que vem por aí. O registro que a gente tem é de 2 professoras que elas pediram a inclusão de uma capivara nos emojis. Então, por exemplo, os argentinos conseguiram emplacar lá o chimarrão, né? Então, assim, tem como você pedir, o caminho para isso é via consórcio Unicode, mas existe uma série de regras, uma série de pré-requisitos que você tem que cumprir nesse pedido. Um deles, por exemplo, é que o seu emoji ele precisa ser amigável, ele precisa funcionar em todos os sistemas ali operacionais. Então, por exemplo, um emoji que tem que funcionar para Apple, para Android, também vários códigos aí de programação. Então, vale a pena entrar no site da Unicode, vocês matarem essa curiosidade sobre os emojis, porque é lá que a gente pede. Quem sabe a gente não emplaca mais, né, para o Brasil. E essas figurinhas fazem tanto sucesso que saíram das telas e ganharam novos espaços. São queridinhos do público que viraram ícones marcantes da cultura pop. Virou uma marca. A gente se expressa através dele por camiseta, canecas, e tem até aniversário, né? Tema de aniversário emoji, que eu já vi gente fazendo. Pessoal, independente dos emojis, a linguagem escrita vai perpetuar. Só que ela também sofre alterações, viu? Com tantas mudanças na sociedade, novas palavras surgem, outras caem em desuso, enquanto algumas sofrem até mesmo modificações. E nisso, até o nosso dicionário tem que ser atualizado. Tem muita gíria que se tornou uma palavra oficial da língua e a pandemia ajudou a incluir várias outras no nosso dicionário e nos próximos anos pode ter certeza que mais palavras vão surgir. Você já comeu um poke? Já assistiu vídeo em uma plataforma de streaming ou até mesmo logou em um sistema? Pois é, logar, streaming e poke são palavras que antigamente não estavam em nosso vocabulário e muito menos no dicionário. Mas assim como a tecnologia, as palavras também têm de se atualizar. Trabalho para esse livrinho aqui, que cresce a cada ano. E a cada nova edição, o dicionário ganha alguma palavrinha diferente, ou até mesmo a atualização de um significado. Isso é normal. Acontece o mesmo com a nossa comunicação. Por exemplo, a palavra você antes era vos-me-se. Hoje o se já basta. E as gírias, então? A cada geração uma novidade. E qual será a gíria do momento entre os joseenses? Mano, feio, bagulho. Tipo, é gíria. É vício de linguagem também, mas é gíria. Tá ligado? Pode ir pá, é isso mesmo. Às vezes eu falo velho, tipo, feio, essas coisas mesmo. Pode ir pá, essas fitas assim, sabe? Fita. Bom, as gírias ficam mesmo na linguagem informal, mas para o nosso vocabulário oficial existe todo um trabalho de pesquisa e apuração para incluir uma palavra no dicionário, como conta esta professora.
Para que isso seja efetivado, é aberta uma comissão com profissionais da lexicologia e da lexicografia, áreas do estudo das palavras. Só então é dado o veredito. Essa comissão vem reunindo novos vocábulos colhidos em textos literários, científicos, jornalísticos, ou até recebidos como sugestão por quem consulta o VOLP, né? No caso, eu, por exemplo, a minha equipe de trabalho, então essa obra foi atualizada com o objetivo de oferecer ao público, aos falantes de língua portuguesa, uma edição em dia com a evolução da língua, de modo a refletir as mudanças da sociedade. Ainda segundo a professora, a atualização do vocabulário ortográfico da língua portuguesa, chamada de VOLP, é um processo fundamental para manter a língua viva e dinâmica. A língua portuguesa ela é modificada diariamente devido a mudanças no vocabulário. Por exemplo, novas palavras são criadas para descrever novos conceitos, produtos, tecnologias, fenômenos culturais. Como exemplo, a palavra cibernética. Ela surgiu para descrever o estudo da comunicação e controle em máquinas e organismos. A língua portuguesa também muda devido a mudanças semânticas. O significado de palavras existentes pode mudar ao longo do tempo devido a mudanças culturais, sociais ou políticas. Nós temos como exemplo a palavra legal. Originalmente essa palavra era usada principalmente para descrever algo relacionado à lei ou ao sistema jurídico. No entanto, ao longo do tempo e com o uso cotidiano, especialmente entre os jovens, a palavra legal adquiriu um novo significado. A versão mais recente do VOLP já conta com 382 mil palavras, sendo que mais de 1.000 foram adicionadas durante o período da pandemia. São cerca de 1.000 palavras novas, como criptomoeda, sororidade, feminicídio, telemedicina, Covid-19, ciclofaixa, muitas delas vindas da época da pandemia. E também foram adicionados novos estrangeirismos, como compliance, home office, podcast, lockdown, bullying. E se você quer saber quais palavras fazem parte oficialmente do dicionário, a Academia Brasileira de Letras disponibiliza uma consulta online no vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Tem até uma aba dedicada às novas palavras. Conhecer e se aprofundar no nosso idioma, além de enriquecer o vocabulário, é um convite para a criatividade e para o interesse na escrita e leitura. Um aprendizado para a vida. No VOLP, praticamente a pessoa entra para consultar como que aquela palavra é escrita, não tem o significado dela. E aí o significado dela a gente encontra no dicionário. Mas existe o dicionário da própria Academia Brasileira de Letras, né? E tem o RUAS também, que é um dicionário bastante conhecido e consultado por quem é do mercado editorial, como eu, por exemplo. E aí, qual dessas novas palavras que a gente mostrou na reportagem você não conhecia? É legal, né? Saber que até a nossa língua evolui. Bom, e a gente está em período de férias, mas o aprendizado nunca para. E é sempre importante lembrar que a Câmara tem um programa dedicado para receber alunos e pessoas de qualquer idade para fazer uma visita aqui no Legislativo. O Visite a Câmara é uma forma de aproximar a população do trabalho dos vereadores e de mostrar de perto como é o funcionamento do Legislativo. Legal, né? Só no primeiro semestre deste ano, mais de 400 pessoas participaram do programa. Dá só uma olhada na animação e interesse dessa galerinha. E aqui no Legislativo, esses alunos são os nossos convidados. E eles vieram participar do programa Visite a Câmara e ver de perto como é o trabalho de um vereador. E só no primeiro semestre desse ano foram mais de 400 inscritos e visitas de muito aprendizado. O Hall da Câmara é um dos pontos de partida do programa e para quem chega já tem atividade, viu? Aqui no Memorial Legislativo você encontra um pouco da história do passado da Câmara e da cidade. E também a lista dos ex-presidentes do Legislativo. É muita história, viu? O passeio continua por cada cantinho do prédio. Os visitantes conhecem os gabinetes, a sala de transmissão da TV e alguns setores administrativos até chegar ao ponto-chave, o plenário. E é aqui que os vereadores se reúnem para votar projetos e debater sobre a cidade, que quem participa do programa tem um momento frente a frente com um dos 21 parlamentares, podendo tirar suas dúvidas sobre o Legislativo e também para conhecer o trabalho de cada vereador. Vários alunos participaram dessa sabatina. E não é só alunos não, viu? Neste semestre, uma edição do programa recebeu a visita ilustre de idosos. E alguns estiveram pela primeira vez em uma Câmara Municipal. Um verdadeiro exemplo de cidadania. E se você também quiser participar, é só se inscrever pelo e-mail visiteacâmara@câmarasjc.sp.gov.br.
O programa é aberto para escolas públicas e particulares, associações, entidades e outras instituições. E olha só, no site da Câmara também está disponível um passo a passo. Então, agende a sua visita e um ótimo aprendizado! E o Semana Legislativa fica por aqui, mas continue ligado na nossa programação. Se você quiser rever o nosso programa, é só acessar a nossa página no YouTube, o @TV Câmara SJC. Lembrando que também estamos no Instagram e no Facebook, então segue a gente e se inscreva nos nossos canais pelo @TV Câmara SJC. Um bom fim de semana para você, até mais!